Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu peço desculpa aí pelo pequeno atraso, que nós prometemos começar exatamente às 20 horas. Então eu quero agora cumprimentar a todos que já estão chegando, que já se encontram aqui, aguardando por mais esse momento especial, que é o nosso momento de desenvolvimento pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto fascinante, que é sobre comportamento. O nosso tema é análise comportamental. Mas antes de iniciar a nossa live, aguardando que o pessoal vem chegando, então eu quero agradecer muito todos aqueles que acompanharam a minha última live sobre o Mindset. A repercussão foi magnífica. Eu fui muito cumprimentada pela iniciativa, e isso só me deu mais motivação de continuar fazendo esses nossos momentos especiais, buscando um pouquinho mais conhecer o nosso eu, nós um pouco mais. E hoje não vai ser diferente da outra live. Eu também preparei com muito carinho um e-book falando sobre análise comportamental. Por quê? Porque, como eu disse, esse é um assunto fascinante e muito amplo, muito complexo, e nós jamais teríamos como esgotar esse assunto em uma live. Seja também numa palestra de uma hora e meia, seria impossível, absolutamente impossível, falar sobre todo esse assunto. Mas a nossa intenção é passar um pouquinho, é compartilhar um pouquinho com vocês esse momento, um pouquinho mais acerca de comportamentos, né? Então, para isso nós vamos dar início a essa live de hoje, pedindo a todos aqueles que aqui estão para deixar o seu e-mail, para que nós possamos enviar o e-book sobre análise comportamental, que vai dar mais uma condição a mais para que vocês conheçam acerca da análise comportamental. Mas então vamos começar a falar desse assunto fascinante, que é a análise comportamental. Para falarmos dela, nós temos que falar de comportamentos, né? E quando nós falamos de comportamento, nós temos que ver a distinção do que compõe o nosso comportamento. Qual seja? Porque o nosso comportamento é nato. Todos nós já temos um tipo de comportamento que tem um determinado temperamento. Nós nascemos com ele. Porém, ele tem características positivas e negativas. Então vamos ver qual é a distinção dos elementos que vai compor os nossos comportamentos. É o nosso temperamento, o nosso caráter e a nossa personalidade. Mas, o que é esse temperamento? Como eu disse anteriormente, ele é nato. Ou seja, nós já nascemos com ele. Nós trazemos as características cognitivas as características congênitas desde o nosso nascimento. Nós trazemos características dos nossos avós, dos nossos pais, nós trazemos características da nossa nacionalidade, raça, do sexo, enfim, né? São as características hereditárias. Então nós já nascemos com essas características. E o nosso caráter? O nosso caráter é o nosso temperamento burilado, ou seja, disciplinado, educado, que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. Nós vamos trazendo para o nosso comportamento um caráter que está sendo construído através de princípios, motivações, de crenças, enfim. Nós construímos um caráter que vai ser o nosso verdadeiro eu. E a personalidade? A personalidade, ela é a nossa fachada, é o rótulo. É exatamente a nossa fachada que vai esconder o nosso verdadeiro eu. Como assim?
Sim, porque em determinadas situações, em cada situação, nós vamos nos apresentar da forma que nós entendemos correto para aquela situação. Então nós nos vestimos de uma personalidade para a situação em questão. Então, resumindo, o temperamento já é nato, nós nascemos com ele. O nosso caráter é o nosso temperamento burilado. E a nossa personalidade é o nosso rótulo, é o nosso rosto que nós apresentamos para as pessoas. Percebam que realmente é muito vasto, é muito amplo falar de comportamento. Então, essa necessidade de saber mais acerca das mudanças de humor, porque um comportamento é positivo e outro é negativo, ela vem desde a antiguidade, desde os gregos. Os gregos queriam compreender a razão das mudanças de comportamento. E dentre as condições que eles tinham, eles começavam a observar que o indivíduo mudava de comportamento, eles atribuíam a um fator externo. Ou seja, eles atribuíam à água, ao ar, ao fogo e à terra. Eles achavam que o comportamento mudava de acordo com a mudança desses elementos. Já os filósofos, e eu cito aqui Hipócrates, ele chega à conclusão que realmente o ser humano ele tem um comportamento no qual ele tem 4 perfis. Só que os filósofos eles já entendem que Hipócrates ele já começa a entender os comportamentos e dá uma nova nomenclatura. Ele coloca como sendo o colérico, o sanguinário, o fleumático e o melancólico. Nessa evolução acerca da busca pelo conhecimento, nós chegamos à neurociência, aos psicólogos e psiquiatras. E aí eu destaco o Dr. Carl Jung. O Dr. Carl Jung, ele também faz as suas pesquisas, encontra também 4 perfis e ele os classifica como produtor, como intuitivo, sensitivo e o analítico. Alguns anos, muitos anos depois, o Dr. Marston, ele causa uma revolução acerca da pesquisa comportamental. Ou seja, além dele pesquisar acerca desses comportamentos e na busca dessa compreensão pela mudança de comportamento, o que ele faz? Ele desenvolve uma ferramenta que à época foi revolucionária. Ela revolucionou o método DISC. O método DISC, alguns de vocês até inclusive já podem ter usado o método DISC, ele sempre ainda está em uso, ainda hoje, né? Então, ele cria o método DISC e classifica os comportamentos com as iniciais do método DISC. Ou seja, o D, dominância, o I, influência, o S de estabilidade e o C de conformidade. Agora, o que acontece? Esse método era muito caro. Poucas pessoas tinham acesso a esse método. Ele só era usado pelos grandes líderes, autoridades e também muito usado pelos desportistas, para os atletas, para mapear o comportamento dos atletas. Só que no Brasil também começa a desenvolver uma ferramenta a partir do método DISC, qual seja, criada pelo Profiler, o Findline. Essa ferramenta, ela vai mapear os comportamentos e ela dá uma nova classificação. A classificação é o executor, o comunicador, o planejador e o analista. Percebam, a busca incessante para a compreensão do temperamento nos transporta para um resultado fantástico, que foi um dos principais focos deste estudo. Talvez nem eles percebiam, mas a busca era essa. Ou seja, era como correlacionar o desenvolvimento socioemocional
com o desenvolvimento cognitivo e como influencia o nosso cotidiano. Toda essa evolução chega atualmente para nós a um assunto muito debatido e muito importante agora, nesse momento para nós. Qual assunto? As habilidades socioemocionais. Eu creio que muitos sabem, mas para aqueles que não sabem, o que são as habilidades socioemocionais? As habilidades socioemocionais, ela é o conjunto de aptidões desenvolvidas a partir da inteligência emocional de cada indivíduo. Muito bem. Só que vai nos direcionar para dois tipos de comportamentos, quais sejam o interpessoal e o intrapessoal. O interpessoal é como nós nos relacionamos com os outros, e o intrapessoal é o relacionamento com nós mesmos. Mas como mensurar tudo isso? Somente através de ferramentas específicas que nós podemos identificar todos esses comportamentos através dos 4 perfis comportamentais presentes em cada indivíduo. Porque é importante colocar que os 4 perfis que eu acabo de dizer, que são o executor, o comunicador, o planejador e o analista, ele está presente em cada um de nós. Todos nós temos característica dos 4 perfis. Só que vai se destacar um. E como que nós vamos saber disso? Através do teste de análise comportamental. A aplicabilidade da análise comportamental, ela vai indicar a necessidade e o objetivo do desenvolvimento de certas habilidades e competências, muitas vezes ocultas. Como eu disse, o método DISC, ele era um método muito caro. Hoje, não é mais. Mas qual que é a boa notícia? É que nós temos uma ferramenta totalmente brasileira à nossa disposição. Não é fantástico? O Findline, que eu disse anteriormente. Ele foi desenvolvido a partir do método DISC. Hoje nós temos a possibilidade, o acesso a essa ferramenta, graças a uma parceria da Line Coaching com a Solids. A Line Coaching é uma empresa especializada na formação de treinadores de alta performance, analistas comportamentais. A Solids é uma empresa especialista no desenvolvimento de software para identificação de perfil comportamental, como eu disse, pelo Profiler. Eu devo dizer que a inteligência desse sistema está baseada na avaliação que vai acontecer em 7 minutos. Essa avaliação é feita através de um questionário online, totalmente online, que vai avaliar através de um algoritmo validado pela USP, pela UFMG, pela FINEP e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa ferramenta, ela tem uma acuracidade superior a 97%. Percebam, a margem de erro é mínima, é acima de 97%. Então, o que ocorre? Hoje, nós temos acesso a essa ferramenta que vai permitir o mapeamento dos nossos perfis comportamental. Como eu disse, os 4 perfis estão presentes em cada um de nós. Porém, apenas um se destaca. E isso é muito importante, aplicar a aplicabilidade dessa ferramenta para que nós possamos conhecer qual o perfil que nos domina. E por essa razão, eu vou fazer uma pequena prévia sobre as características dos perfis citados, dos nossos perfis comportamentais. E nesse instante, eu peço a sua atenção.
fique comigo, preste atenção, porque eu vou falar algumas características que você vai se identificar. Você vai dizer, eu tenho essa característica. Mas eu devo dizer que para ter certeza é necessário a análise, porque a gente identifica, mas como eu disse, o assunto é amplo. Essa ferramenta, ela vai fornecer mais de 50 páginas de resposta acerca do seu perfil comportamental. Por isso, numa live não tem como eu dimensionar todas as características dos perfis. Mas vamos começar pelo perfil, o comunicador. O comunicador é aquela pessoa extrovertida. Ele é atraente, ele é solícito, ele é envolvente, ele fala muito, ele se veste muito bem, ele vende muito bem a sua imagem, ele é muito influenciador e ele faz tudo muito rápido, ele é muito sociável. Agora, há uma característica interessante no comunicador. Por fazer tudo muito rápido, é fácil você conhecer um comunicador. A sua mesa de trabalho, ela está sempre desorganizada. Porque ele quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E ele quer fazer tudo muito rápido. Mas ele é um inovador. Ele é muito criativo, muito popular. E ele é muito agregador. E, por essa razão, ele não é seletivo com as pessoas. Ele agrega as pessoas. Ele gosta sempre de estar junto com as pessoas. Como eu disse anteriormente, nós temos o lado negativo e o lado positivo. Algumas pessoas classificam como sendo os pontos fortes e os pontos fracos. Eu costumo dizer que não são pontos fracos, são pontos a desenvolver, uma vez que nós temos esses pontos. A análise vai mostrar que nós temos esses talentos, essa capacidade, então são pontos que precisam ser desenvolvidos. E quais são os pontos, os medos, as inseguranças, quais pontos o comunicador tem que desenvolver? O comunicador, ele não suporta o fato de não ser reconhecido. Ele não suporta falta de motivação, ele não suporta não ter cumprido uma agenda ou uma tarefa, ele diz não, ele não sabe, ele não sabe dizer não para as pessoas, ele não diz não. Ele, como eu disse, ele é muito agregador, então ele não é de falar não para ninguém. Então, essas são algumas das características do comunicador. E o executor? O executor, assim como o comunicador, também tem um perfil muito extrovertido, né? E o próprio nome já diz, ele é aquele que executa. Só que ele já é, ao contrário, ele já é impaciente, ele é muito dominante, ele gosta de enfrentar desafios, conflitos. E tem uma característica muito parecida com o comunicador. A sua mesa de trabalho também está sempre desorganizada. E por que isso? Porque ele é multitarefas. Ele pega tudo para fazer ao mesmo tempo. E, às vezes, nem sempre consegue. Então, ele, por essa razão, às vezes, tem essa desorganização no seu lado de trabalho. E também, por ser assim, às vezes, ele costuma se atrasar. Ser aquele mestre da última hora. Que qualquer hora dessa nós vamos falar sobre a tríade do tempo e nós vamos falar daquelas pessoas que procrastinam e deixam tudo para a última hora, né? Então essa é uma característica do executor, são características dele. Agora, os executores são grandes empreendedores. Por quê? Porque eles assumem responsabilidade, não têm medo de falar e eles são demasiadamente pressionadores quando eles chefiam equipe. E por essa razão, às vezes, eles se distanciam das pessoas. E qual que é o medo do executor? Ele tem muito medo de perder sua autonomia, de falhar, não é submisso. E quando ele tem uma posição de hierarquia, ele tem muito medo de perder essa posição para outra pessoa. Então, esse é o executor. Agora, o executor,
como eu disse que ele é muito dominador, é muito fácil você reconhecer um executor. O executor tem o hábito de cumprimentar apertando forte a mão, exatamente para já exercer o seu domínio. Então você já percebe logo um perfil executor naquela outra pessoa. Muito bem, nós temos agora um outro perfil, o planejador. Já o planejador, ele já é o contrário do executor e do comunicador. Ele não é extrovertido, ele é introvertido. Mas ele é aquele perfil organizado, ele é muito persistente, ele possui uma grande capacidade de dar continuidade, é muito metódico e ele também adora trabalhar em equipe. Gosta sempre de, ser reconhecido. E ao contrário do comunicador, ele já não vende muito bem a sua imagem, porque ele é um pouco mais desligado, mais no seu canto, ele não tem o hábito de vender-se bem. Então, esse é um pouquinho do perfil do planejador. Agora, ele é aquele perfil cooperativo, né? Ele gosta muito da opinião alheia e ele também, quando ele é patrão, ele vai sempre dar uma nova chance. Ele vai sempre dar uma nova chance e ele preza mais pela eficiência do que pela eficácia. Como eu disse, ele é muito organizado mesmo. Agora, quais são as suas inseguranças? As suas inseguranças, ele, apesar de gostar muito da opinião alheia, ele tem muito medo da opinião dos outros, né? No feedback negativo, ele não se sente muito bem. E também ele tem muito medo de perder o autocontrole, de se arriscar, de perder a segurança, de se comprometer. E aí, nós percebemos a grande diferença entre um e outro. Geralmente o planejador é aquele perfil que eu falei lá do mindset, daqueles grandes gênios, que as pessoas às vezes não dão nada por ele. Por quê? Porque ele é mais de ficar no seu canto. No entanto, é um perfil muito inteligente, né? E nós temos que colocar aqui que não tem um perfil melhor que o outro. Cada um vai se desenvolver de acordo com as suas possibilidades e qualidades. Agora nós chegamos ao último perfil, que é o analista. O analista, ao contrário de todos que eu falei, ele não é extrovertido, ele não é introvertido, porém ele é introspectivo. E o próprio nome já diz, ele é analítico. Ele é aquele perfil organizado, estruturado, muito controlado, muito concentrado, né? Ele é aquele perfil que segue passo a passo as regras, ele é muito detalhista, ele é muito perfeccionista e por essa razão ele é muito controlador, né? Ele gosta de observar as regras tanto para ele quanto para sua equipe, quando ele tem uma equipe sob seu comando. Agora, quais são os medos do analista? Ele não suporta conflitos, o fato de perder a segurança, de errar, de ser criticado, e ele também odeia a ideia de não ter pensado em todas as possibilidades para resolver qualquer processo que esteja sob seu comando. Então, esse é o perfil analista. Desculpem. Então, veja bem, essa é uma pequena prévia dos perfis comportamentais, né? Você se identificou com algum? Deixe lá, coloca lá, escreve aí para nós, para que nós possamos saber se você se identificou com algum. E aí é onde eu digo para vocês da importância de conhecer essa ferramenta que é o Findline para a aplicação desse teste comportamental. Porque veja bem, quando nós temos o conhecimento dessa ferramenta, das respostas que ela vai nos dar, nós temos condição melhor de avaliar o comportamento à nossa volta, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, de todas as pessoas à nossa volta. Esse teste, ele é indicado para todas as pessoas, com restrição até 12 anos de idade.
ele não é indicado para crianças até 12 anos de idade. Mas, como eu disse, que os nossos comportamentos são natos, ele é indicado para os pais, porque os pais fazendo o teste de comportamento, eles vão conhecer melhor seu comportamento e vão saber, né, o comportamento do seu filho. Quais as características do comportamento do filho. E assim fica muito melhor para que a gente possa compreender os nossos filhos. E isso é muito importante, porque a gente cresce ouvindo as pessoas dizendo: criar filho não é igual, um não é igual ao outro. Como eu disse, cada ser é individual. Os comportamentos são absolutamente diferentes. Mas se nós temos a chance de conhecer esses comportamentos, por que não? Por que não nos abrirmos a essas mudanças? Isso é evolução. E nós, através dessa ferramenta, nós teremos condição de conhecer os comportamentos que estão à nossa volta, no nosso convívio, né? Esse teste hoje, ele está indicado nas escolas, inclusive, né? Nós estamos agora com um programa que nós vamos levar para as escolas. Por quê? Porque através de uma análise comportamental, os pais terão condição de conhecer melhor seus filhos, o professor vai conhecer melhor o seu aluno. Por quê? Porque, vejam bem, num colégio onde tem 1000 alunos, como eu disse, os comportamentos são divididos em 4. Quando você faz os testes comportamentais, ao invés de você lidar com 2000 perfis, você vai lidar apenas com 4, porque você vai separar em grupos. Através do resultado, você vai saber quais são comunicadores, quais são executores, quais são planejadores e quais são analistas. E assim fica muito mais fácil você dirigir o seu trabalho na escola, né? E os pais também, e os filhos também. Além do mais, essa ferramenta vai proporcionar o conhecimento através de gráfico e vai colocar isso em índices. O gráfico onde você vai saber como está a sua energia, como está a exigência do meio, como está a sua produtividade, o seu índice de positividade, a sua autoestima. Tudo isso vai ser medido em percentuais. E você vai saber se o meio está exigindo muito de você. Nós temos também, isso vai vir tudo através de gráficos, onde você vai saber sobre a sua dominância, você vai saber sobre a sua liderança, a sua formalidade, como é que está isso? Como que o meio está exigindo isso de você? E você ainda vai ter a oportunidade de conhecer o gráfico da área de talentos. Esse gráfico é fantástico, porque ele traz o significado para 13 talentos. Agora, importa dizer que nós não temos os 13 talentos, mas alguns deles. E é através desse gráfico que nós vamos compreender qual área, qual carreira devemos seguir. E esse teste, ele é indicado principalmente para os jovens que vão fazer o seu vestibular e descobrir qual carreira ele quer seguir. Ele é mais que um teste vocacional, porque ele vai mostrar através de gráficos qual é a sua área de talento. Então é só para... Não é só para teste vocacional. Como eu disse, é para todas as pessoas. Porque eu digo para você, hoje, talvez você esteja aí na sua profissão, uma profissão de status, muito bem vista pela sociedade, mas eu te faço uma pergunta: você é feliz? Você está feliz? Faz sentido para você saber que, se você tivesse conhecimento de um teste de análise comportamental, hoje você estaria numa profissão que vai te fazer muito feliz, que te deixaria muito feliz. E isso tudo você vai descobrir através do gráfico da área de talentos. Ela vai mostrar qual a direção que você deve seguir. Por essa razão, é recomendado para aqueles jovens, né, para os adolescentes que vão prestar o vestibular. Além da área de talentos, nós temos também o gráfico das competências. E aí sim, são 21 competências. E dessas competências, todos nós temos 21 competências, que muitas vezes nós nem conhecemos. E ele vai trazer tudo explicado,
tudo mapeado, as competências que eu destaco. Por exemplo, se eu sou detalhista, se eu sou agressivo, como é que está a minha agressividade, como é que eu tenho que fazer para controlar, se eu tenho independência, qual que está o meu perfil artístico, como é que está, sou extrovertido, sou introvertido, eu preciso desenvolver melhor a minha área de relacionamentos. Tudo isso vem mapeado nesse gráfico de competências. Por essa razão, é que eu digo que é mais que importante o conhecimento dessa ferramenta fantástica. Fez sentido para você tudo que eu falei aqui nessa live? E eu volto a dizer, deixa aqui seu e-mail que eu vou enviar para você o e-book que eu fiz explicando um pouco mais, né, sobre comportamento nessa live de hoje. E também, se você tem interesse em fazer seu teste comportamental, tá aqui os nossos telefones logo abaixo do vídeo. Entre em contato, que nós vamos te dar todas as explicações, responder todos os seus questionamentos acerca do teste de comportamento. E isso é totalmente gratuito, a explicação. Se você quer se conhecer mais, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, se você quer alcançar resultados, compreender porque até hoje você não alcançou resultado na sua profissão, porque até hoje você não começou algo e parou, você teve 10 iniciativas e não finalizou nenhuma. Qual é o entrave? Qual é o obstáculo que você não consegue transpor? Através do teste você terá essas respostas. E isso vai mudar a sua vida. Vai levar você para um crescimento e um autoconhecimento. Vai levar você para a realização dos seus sonhos, alcance dos seus objetivos. Você tem que compreender que você é uma pessoa incrível. Você é incrível. Sobre tudo que eu falei, sobre todas as características dos perfis, descubra isso em você. Você vai saber, eu estou parado no tempo. Eu preciso fazer algo. Então dê esse primeiro passo. Busque conhecimento. Seja aberto às mudanças. Quando você se abre para o novo, para as mudanças, um novo horizonte, um leque de oportunidades vai se abrir para você. E eu recomendo, então, o teste de análise comportamental. Entre em contato que nós teremos o maior prazer em responder a todos os questionamentos e também enviar o e-book que nós confeccionamos com o maior carinho para todos vocês. Nesse momento, nós vamos para o encerramento da nossa live, agradecendo a oportunidade de estar aqui novamente compartilhando mais um pouquinho, né, de autoconhecimento e procurando fazer algo de bom para que as pessoas possam se encontrar. E nesse finalzinho eu quero agradecer muito a você que ficou comigo até agora, viu? E nós vamos agora também trazer outro assunto muito importante para todos nós. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada, boa noite a todos.